Então vamos fazer assim, ó. Eu percebi também que algumas pessoas tiveram dificuldade, sim, dúvida, na hora de manipular com variáveis, algumas coisas aí. Então vamos criar aqui, ó. Vou criar duas variáveis, x e y. E eu vou pedir para eu ler, o meu programa ler essas duas variáveis. Para quem lembra, né? O ler variável, eu uso o scanf. Então eu ponho aqui, ponho aquela string de formatação. Então eu vou ler, ó, %d, %d. Aí eu vou colocar vírgula, o meu x e o meu y. Ponto e vírgula. E eu vou fazer o quê? Aqui eu vou fazer uma continha. Vou fazer, ó. Deixa eu colocar mais um aqui. Botar um R. Ah, apareceu coisa. R, e eu vou fazer R recebe A mais B dividido por 2. Vou fazer a média. É diferente do trabalho de vocês, hein? A mais B dividido por 2. Aí eu vou escrever assim. A média é %d. E vou colocar o meu R aqui. Tá? Beleza. Não, antes disso. Bem lembrado, bem lembrado. Deixa eu fazer isso daí. Porque eu ia mostrar, eu ia tirar o R justamente para dar erro, para eu aproveitar e já mostrar o que o compilador ia mostrar. Né? Foi sem querer que eu botei A mais B, tinha que ser X mais Y. Mas vamos aproveitar, faz de conta que eu fiz de propósito. Tá? Então, se eu compilar agora, o que vai acontecer? Ele vai dar erro. Ele deu erro na linha 6. É essa linha aqui. Falando, ó, na coluna 8 e na coluna 12. Essa daqui provavelmente é a coluna 8, onde está o A, e a coluna 12, onde está o B. Ele está falando use of undeclared identifier. Eu estou usando algo que eu não declarei. A. Em lugar nenhum eu declarei a variável A. Então, aí eu vou tomar caminhos que não necessariamente é o caminho certo de resolver isso daí, para mostrar o problema para vocês, tá? Então, ó. Então eu vou colocar aqui. Então eu vou declarar A e B. Beleza? Declarei A e B. Era isso que o compilador estava reclamando. Pronto. Ele não deu erro, mas ele parou. Ele parou o quê? Ele está esperando eu digitar os números. Então, ó, vai ser 2 e 3. A média é... Caramba! 2.097.720. E aí? Deu errado, né? A média de 2 e 3 não é isso. Algum palpite de por que isso aconteceu? Não é a questão do real e inteiro aqui. Aqui, sim, para restringir, né, a resposta de vocês, aqui tá tudo inteiro, tá tudo certo, por enquanto, né? Eu vou mostrar mais para frente um outro consequência dessa decisão, mas por enquanto tá certo. Aqui tem um outro erro, que é o que gerou esse resultado estranho. Não precisa de ter vírgula ali dentro da string, né, do %d, não precisa ter vírgula. Tem a vírgula depois que está separando essa parte das variáveis. É isso que precisa. Não, porque o R ele é inteiro. Então, o percent que eu uso aqui tem que ser o percent da variável que eu estou utilizando. Se eu estou imprimindo R e R é inteiro, então tem que ser o percent de inteiro. Então é um %d. Alguém começou a falar e parou.
Ah, fala. Exatamente, este é o problema. Quando eu li e armazenei em X e em Y. Quando eu somei, eu estou somando A e B. Antes ele já tinha me avisado que A e B não existia. Aí o que, que eu fiz? Ao invés de acertar, putz, eu botei A e B errado, era X e Y, eu botei X e Y aqui. Não, eu não fiz isso. Eu fui lá e criei A e B. Então agora eu tenho 4 variáveis, só que eu só estou usando duas. Eu estou lendo na X e Y e somando o A e B. E em momento nenhum o valor de X vai para A ou de Y vai para B. Então, eu corrigi o problema do compilador, mas eu corrigi errado. Eu corrigi criando um outro problema. E esse é o tipo de coisa que, às vezes, quando a gente está perdido num código, acontece. A gente tem que entender o que a gente está fazendo para não se meter nesse tipo de roubada. Esse código é um código super pequenininho que é fácil da gente identificar. Um código gigante pode ser mais complicado. Então, não era para eu ter botado A e B aqui, porque eu não preciso de A e B aqui. Eu preciso... apaguei demais. De X e Y. Aí antes de eu rodar isso daqui, de onde veio esse 2.097.720? Que número é esse? De onde isso surgiu? É o lixo, exatamente. Esse computador, a gente está usando aqui um site na internet. Isso significa que esse programa aqui está rodando em algum computador da nuvem. Esse computador da nuvem não está sendo usado só pela gente, está sendo usado por um monte de gente. Todas essas variáveis que a gente declara, o x, o y, o r, o a, o b, eles são lugares na memória. E quando eu declaro uma variável, aquele espaço da memória é disponibilizado para mim e o valor que estava lá dentro, que outra pessoa utilizou aquele espaço da memória e armazenou lá, ele continua. Para o programa, sairia muito caro apagar tudo antes de passar a memória de um programa para outro. Então ele não apaga, ele transfere. Então, em um dessas variáveis, ou no A, ou no B, ou em ambas, já tinha um valor, que quando eu fiz a conta, não deu 0, não deu 5, deu 2.097.720. Por isso que eu falei para vocês em um ponto lá de alguma das aulas, da importância de inicializar o valor das variáveis. Lógico que não é todas, são as variáveis que a gente espera que tenham um valor inicial. Sempre que eu pressuponho que eu espero que a variável seja inicializada, sei lá, com 0, eu vou e eu inicializo, porque eu não posso garantir que vai ser sempre assim. E o pior, pode várias vezes ser assim e uma vez não ser. E, pela minha experiência, essa uma vez vai ser quando você estiver apresentando para o professor. Aí você vai perder nota porque, professor, lá em casa funcionava, só no seu computador que não funciona. Sim, o computador é diferente, os programas que eu uso é diferente, a organização da memória da minha máquina é diferente. Então o seu programa estava errado, que não está funcionando em qualquer máquina, só funciona na sua máquina. Né? Então, lembrem nessa questão de inicializar variáveis, tá? Então tá. Então aqui deu esse erro, a gente corrigiu, vamos... só porque eu ia executar, ele carregou. Espera aí um pouquinho. Tá carregando. Isso. Foi. Carregue-se, carregue-se. Carregou. Agora vamos lá. Bora, fi. Ele lerdou. Tá lerdando, lerdando. Bora, fi. É verdade. Desculpa. Viu? É outro problema, que aí eu falei lá. Vou falar em seguida. Por exemplo, 2 e 3. Isso, a média deu 2. Está certo? A média de 2 e 3 é 2? Não, né? Por que a média de 2 e 3 deu 2? Porque eu estou fazendo todas as minhas contas em inteiro. Então, 2 inteiro mais 3 inteiro dá 5.
5 inteiro dividido por 2 inteiro dá 2 e resta 1. Então a resposta é 2 mesmo. Se não é isso que eu queria, então eu tenho que fazer levemente diferente. Se eu quero ter uma resposta da média de 2 e 3 ser 2,5, então eu tenho que mudar algo. Como que eu posso mudar isso? Sim, o que vai acontecer, por exemplo, se eu fizer assim? Ó, botar 2, 3. A média é 1. Sim, sim, ele é complementar. Só que só usando esses caras eu não vou conseguir resolver esse problema. Tá? Porque é um. Hã? Sim, o caminho é eu deixar de usar inteiro. Porque com inteiro eu não vou conseguir representar 2,5. Tá? Porque 2,5 não é inteiro. Então eu tenho que abandonar o inteiro e ir por float. Então tá. Eu vou aos pouquinhos, tá? Eu não vou resolver o problema logo de cara porque eu quero vocês raciocinando comigo, tá? Então, float R. Assim eu resolvo meu problema. Tá, deixa eu botar aqui o barra. E... ó, ele ainda tá com um trequinho verde aqui, né? Por quê? Porque agora o R é float e eu tô colocando %D. Eu vou mandar executar assim, porque esse cara ele já tá apontando os erros antes da gente fazer as coisas. Eu quero que vocês vejam no compilador. Olha lá, no compilador ele falou aqui, ó. Deu problema, porque, ó, o tipo especificado é inteiro, mas o argumento, ele é float. Mas ele executou, tá vendo aqui, ó? 2, 3, a média é 2. Tá? Porque ele deu só um errinho lá. Mas então eu vou colocar aqui, então é isso. Então eu vou botar float, porque se o meu R é float, então eu vou botar %F para ser float. Então vamos executar. Agora 2, 3. A média deu 2. Por que a média deu 2? Perceberam que ele deu 2.000. Então ele está escrevendo um float. Só que o valor que está lá dentro não é o valor correto. Alguém tem um palpite? Mudar onde? No scanf? Mudar como? Mudar o quê? Tá, vamos ver aqui. Eu ia escrever um negócio aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Para resolver aquele problema do usuário que não se ligou, não ficar esperando alguma coisa, né? A gente vai falar aqui, ó. Digite 2 números. Só para o usuário não ficar panguando que nem aconteceu há pouco tempo atrás. Certo? Então, colocar aqui %F. %F, %F. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Ele... Exatamente. Lembrem-se, esse % aqui, ele tem que seguir o tipo da variável. Se eu quero mudar isso de %D para %F, eu também tenho que mudar minha variável de inteiro para float. Então não é só mudar um, eu tenho que mudar os dois. Né? Então, beleza. Float x e y. Float R. Então, ó, esses caras são float. Eu estou lendo um float. Esse cara é um float. Estou imprimindo um float. Tá tudo certinho. Certo? Então, deixa eu fazer aqui. Vai. Digite 2 números, viu? Já tá aparecendo lá um carinha. Aí, ó. Vou fazer assim, eu vou dar uma de burro, hein? 2, 3. A média é 2,5. Ele já acertou. Viu? Por quê? Porque eu fiz essa conta. Todo esse problema era por conta... Sim, era gerado aqui. A origem do problema era antes, mas né, o problema acontecia aqui. Quando eu estava somando x com y, quando o x era inteiro e o y era inteiro, a soma de dois inteiros, o resultado é inteiro.
Quando um inteiro é dividido por 2 inteiro, esse resultado dá inteiro. Então, inclusive, eu tinha que botar aqui, ó, ponto 2.0, né, para evitar problemas depois. Então, o meu resultado ia ser em inteiro, mesmo que eu jogasse aqui para um float. Mesmo que o R fosse float, a conta ia ser feita em inteiro. Por isso que aquela hora, quando a gente mudou o %f e só o R para float, o resultado continuou sendo 2. Mas o 2 escrito em float. Porque a conta, o resultado dele era inteiro e depois ele só convertia para float. Quando eu fiz isso, aí sim, o meu resultado, a minha conta é feita em float e o resultado vai ser colocado em float. Certo? Vamos executar de novo aqui. Aí agora eu posso fazer assim, ó, 2.7 e 3.15. E a minha média está fazendo direitinho. Certo?